Imagine acordar amanhã e descobrir que tudo que você compra ficou 50% mais caro. Pior ainda, imagine que isso aconteceu porque duas pessoas decidiram brincar de ditador enquanto o país sangrava. O que você está prestes a descobrir é tão chocante que o próprio Trump precisou quebrar todos os protocolos diplomáticos para fazer o que nenhum presidente americano jamais fez na história. E não é sobre economia, é sobre algo muito mais grave. Nos próximos minutos, você vai entender por que o Brasil se tornou o único país do mundo a receber uma punição que nem a China, nem a Rússia, nem o Irã jamais receberam. E quando você descobrir os nomes por trás disso, vai entender que o pior ainda está por vir. Porque enquanto você assistia a Netflix ontem à noite, uma carta devastadora chegou ao Palácio do Planalto. Uma carta que pode mudar completamente o destino de 215 milhões de brasileiros. E o mais assustador, os culpados estão comemorando. Lula plantou o que o Brasil vai colher agora, essas tarifas. Alexandre de Moraes plantou por meio da perseguição a Bolsonaro e à direita no Brasil, e Lula vai colher uma tempestade cujo vento ele plantou. Lula plantou essa tempestade ao atuar na sua diplomacia de forma antidiplomática, atacando os Estados Unidos vez e vez de novo. Aí, como resultado dessa estratégia genial do Lula e como resultado da perseguição contra Bolsonaro, a gente viu hoje a embaixada americana endossando as declarações do Trump, afirmando que a perseguição contra Bolsonaro é vergonhosa, e aí o Trump pessoalmente anunciou as tarifas. Não tinha anunciado ainda o valor, mas anunciou as tarifas. Pouco tempo depois, questão de 1 a 2 horas depois, veio o valor das tarifas de modo surpreendente. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa tarifa aplicada por Trump é inédita no mundo. Em todos os outros casos que o Trump tarifou, foi um caso de tarifa por questão de balança comercial, por questão de protecionismo que os outros países colocam em relação às suas mercadorias, produtos. Em todos os outros casos, teve uma justificativa econômica legítima. Mas no caso brasileiro, não existe uma justificativa econômica legítima. É uma punição, é uma sanção e é algo inédito em relação a tudo que o Trump fez em relação a qualquer outro país do mundo. Mesmo a defesa que o Trump fez do Bolsonaro é algo inédito. Existiram algumas defesas anteriores, como o do Trump em relação ao Benjamin Netanyahu, aplicando punições para o Tribunal Penal Internacional, para os 4 juízes, para o promotor-chefe, mas com o grau de pessoalização e com uma punição a toda uma nação, a todo um país, é algo inédito. Nunca aconteceu nada parecido. O Brasil está despontando como o primeiro caso inovador, mas inovador para ruim. E os culpados disso e de todo o sofrimento, de todo o prejuízo econômico que advirá de tudo isso, os culpados são 2. Os nomes deles são Alexandre de Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva. E a questão que se coloca agora é, o que Lula vai fazer? Ele vai piorar esse cenário? Ele vai seguir na sua atuação antidiplomática? Ele vai cumprir a sua ameaça de reciprocidade de fevereiro? O Trump já disse que o que o Lula fizer, ele vai fazer em dobro aí praticamente. Se o Lula aumentar os impostos, o Trump vai aumentar e vai manter a diferença de 50% em favor dos Estados Unidos. E se houver uma escalada, quem que tem mais a perder na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos? Quando os Estados Unidos são o segundo país para os quais o Brasil mais exporta. E quando os Estados Unidos tem o Brasil como 16º país dos quais eles mais importam. Ou seja, nessa relação, quem sai perdendo, evidentemente, é o Brasil. Os números estão a favor dos Estados Unidos. E aí, Lula vai nos atirar em rumo ao precipício? Pois é, o Scorsin está dando uma olhada aí também no noticiário, né, como que está repercutindo em outros veículos aí, e parece que os ministros do Lula, também os deputados do PT, já estão vendo ganhos, dividendos políticos nessa briga? Sim, a bancada governista já foi pedindo a aplicação da lei de reciprocidade, que já tem uma lei que autoriza o governo a aplicar tarifas de reciprocidade sem precisar passar pelo Congresso. E já está toda a turma ali, PT, PSOL, toda a turma ali já pedindo isso de maneira enfática, vamos dizer assim. Vai virar debate eleitoral para eles. E o Moraes podia também já se manifestar e dar 24 horas para o Trump se justificar a respeito da carta, né? Acho que e a AGU mandar a Polícia Federal, o combo, né? Podia a AGU mandar a Polícia Federal investigar,
o Moraes podia já dar 24 horas e colocar o Trump no inquérito das milícias digitais, e o Lindenberg, aí o pessoal, né, podiam fazer já um pedido aí de inconstitucionalidade dessa carta, alguma coisa do gênero, quem sabe. O Moraes não quer fazer com que as nossas decisões incidam lá nos Estados Unidos, então ele pode declarar inconstitucional essa tarifa e mandar executar lá nos Estados Unidos. Olha só. Agora, imagina em que mundo vive esse pessoal, né? Tô vendo aqui a repercussão, que os ministros de Lula veem possível retaliação dos Estados Unidos e dividendo políticos ao petista, ao presidente Lula. E que a ofensiva do Trump estaria criando sérios problemas para a direita. Como as pessoas colocam um filtro, né, nas coisas e insistem em chegar sempre sob aquele filtro. E eu lembro aqui que, momentos antes do presidente Trump anunciar hoje o tarifaço de 50% contra o Brasil, o novo presidente do PT, o Edinho Silva, estava dando uma entrevista em que ele afirmou assim que o Trump é o maior fascista do século XXI. Então, quem sabe o Edinho Silva entra também no grupo que vai tentar negociar com o governo americano nesse nível de discurso. O Tosi, o Edinho do PT, né? O presidente, novo presidente, né? É isso? Esse. É uma coisa que eu fico sempre com muita curiosidade. Por que todo mundo do PT não tem nome, né? Sempre Edinho, Vicentinho, ou o apelido é Lula. As pessoas não têm nome, né? Será que é para dificultar a identificação? Olha, eu conheci também um lugar aí que eles tinham muitos apelidos. Chamava Lista do Odebrecht. Tava cheio deles lá, viu, Marcília? Bem observado. Bem criativos, né? Bem criativos. Muito bem observado. Vamos seguir com a carta do Trump, porque tem mais. Ele diz assim, ó. Além disso, agora ele vai entrar no aspecto econômico. Tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos tudo possível para aprovar rapidamente de forma profissional e rotineira, em outras palavras, em questão de semanas. Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Ali a gente percebe até um tom jocoso do Trump, né? Quando ele fala assim que, veja, a gente pode rever isso, é só virem fabricar aqui nos Estados Unidos. A abertura que ele deu é essa, manda suas empresas fabricarem aqui, né? Porque não colocou assim, olha, se vocês revirem algumas posições, a gente baixa a tarifa. Não, a saída para vocês pode ser, quem sabe, vir produzir aqui nos Estados Unidos. Em outras palavras, porque a gente não precisa de vocês. Esse é o problema, um problema econômico chave, né? Se você entende a gravidade do que está acontecendo, se você não quer ver o Brasil virar uma Coreia do Norte tupiniquim, então compartilhe esse vídeo agora. Seu like, sua inscrição, seu compartilhamento podem ser a diferença entre acordar o povo ou deixar esses criminosos destruírem nosso país. Aperte o sininho para não perder nenhuma atualização dessa crise, porque acredite, o pior ainda está por vir e você precisa estar preparado. E me responde uma coisa, quando você descobrir que perdeu o emprego, que não consegue mais comprar comida, que seus filhos não têm futuro, você vai dizer para eles que ficou em silêncio ou vai dizer que lutou? A escolha é sua, o tempo é agora.